Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje eu vou falar sobre algo aí que me perguntam bastante, né? É uma dúvida constante e eu também já passei por esse problema aqui durante um bom tempo, até descobrir soluções aí como resolver. Então, nessa aula aqui, eu vou falar sobre a questão do fundo de cenas externas, como você pode substituir o fundo do render e evitar problemas aí também que venham a acontecer, como halos brancos ali no contorno das folhas. Eu fiz um render aqui de uma imagem. Nesse primeiro exemplo, eu usei o sol do V-Ray com o environment. Então, Sun Sky, fiz os meus ajustes e cheguei nesse resultado aqui. Se eu quisesse a imagem com esse fundo, tranquilamente, eu poderia só salvar aqui como TIFF, né? Então, eu poderia colocar render.tiff. Aproveitando para te dar essa dica, nunca salve suas imagens aí como JPEG, tá? Sempre PNG ou TIFF. E uma das diferenças aí de você salvar como TIFF é que ele já vai para você o render com o fundo aqui. Então, abrindo esse TIFF no Photoshop, eu já poderia fazer a minha pós-produção sem me preocupar em trocar aquele fundo ali. Poderia fazer coisas como filtro do Camera Raw, trabalhar aqui no que eu quisesse, textura, contraste, enfim, pós-produção, e aí eu finalizaria o meu render. Agora vamos supor que por algum motivo eu queira trocar esse fundo aqui. Eu quero um céu com mais nuvens ou até mesmo mudar o tom desse céu. Antes de você tomar essa decisão, lembre-se de algo que eu falo sempre nas minhas aulas. Analise referências. Não tente de repente botar um fundo aqui com uma cor que nada tem a ver com a sua iluminação, porque independente do que você faça, não vai ficar realista. Então sempre tenha em mãos aí uma referência do tipo de iluminação que você está fazendo para ver como que é o comportamento do céu nesse tipo de situação aí. É muito comum ver fotógrafos, às vezes, tirarem a foto de um projeto e editarem na pós-produção, mudar o céu para ficar uma imagem mais interessante. E se a gente quiser fazer isso no render, a forma mais simples é você salvar essa imagem como PNG. Então, eu já botei aqui 01.png, ou você pode trocar o formato aqui, né? PNG, TIFF. Eu gosto de digitar o ponto, que já vai mais rápido do que ficar trocando aqui. E ao abrir um PNG no Photoshop, você já vai ter aí o recorte perfeito para você do alpha ali, que seria o background. Tendo essa imagem aqui, você pode pegar uma outra imagem qualquer que você queira colocar de fundo, dar um Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V aqui no Photoshop e jogar essa camada para baixo do seu render. A partir daqui você pode mover, né, a posição desse céu, apertar o Ctrl T de tatu para redimensionar, mexer na escala desse fundo, e encaixar com o seu render aí o céu do jeito que você quiser. O que acontece e é muito comum quando você troca o céu na pós-produção é esse tipo de problema aqui, esses halos mais claros ali no entorno das folhas. E isso acontece porque o nosso render, apesar de ter feito o recorte do alpha, acabou por conta do anti-aliasing lá do V-Ray. Enfim, eu não vou entrar em explicações muito profundas e técnicas aqui, mas ele acabou pegando um pedacinho daquele céu lá do render. Por isso ficou esse contorno. Então, se você for inserir um céu no Photoshop, a primeira forma de evitar isso é você adicionar uma curvas e trabalhar aqui na exposição do seu céu para que ele bata mais com o céu lá do V-Ray. Então, aumentando a exposição, eu removo esse problema aí dos halos brancos. Mas vamos supor que por algum motivo você queira o céu mais azul, assim. E você quer remover apenas esse halozinho aqui. O que você pode fazer é pegar a camada do seu render aí que fica por cima do background, vir na opção aqui camada, reflexão da luz, remover borda, e aí você pode aplicar uma largura de 1 pixel. Dando OK aqui, você vai ver que nós já removemos ali boa parte. Pode ser que fique uma coisinha ou outra, mas isso aqui já resolve bem o problema. Então, eu vou fazer aqui um antes e depois. Antes e depois, ó, veja como ele remove ali essas bordas. Vamos para um outro exemplo agora. Vamos supor que você salvou a imagem como TIFF, o que é até o ideal. O TIFF ele tem mais qualidade do que o PNG e você quer trocar esse fundo lá no Photoshop. Para fazer isso, você vai precisar também salvar o alpha. Então, depois de salvar o seu TIFF do render, vou clicar aqui e esse aqui eu vou chamar de alpha.tiff.
Já estou aqui no Photoshop com o render.tif salvo e vou pegar aqui o alpha.tif. Eu vou dar um Ctrl A, Ctrl C nesse alpha. Vou criar uma máscara aqui no meu plano de fundo, no render. Vou clicar com o Alt dentro dessa máscara e vou dar um Ctrl V aqui. Agora nós temos o nosso render com um recorte ali do fundo. Se eu pegar o background, Ctrl A, Ctrl C e jogar aqui, Ctrl V, colocar para baixo, eu caí no mesmo problema que eu estava tendo lá com o PNG. Então, Ctrl T de Tatu para redimensionar. Vou botar esse céu aí na posição que eu quero. E beleza, eu quero o céu assim, mais azul e mais escuro um pouco. Você poderia adicionar as curvas e mexer na exposição até bater, e aí já resolveria o problema. Só que se você fizer o processo que eu ensinei anteriormente, que funcionaria para o PNG, você vai ver o seguinte: camada, reflexão da luz, remover borda, 1 pixel, vai acontecer isso aqui. Você vai ter problema. Então, vou dar um Ctrl Z. Para fazer esse processo, se você usar o alpha como máscara, uma das formas de resolver é clicar com Ctrl aqui na máscara para ele fazer uma seleção, vir aqui na seção de selecionar, modificar, contração, vou botar aqui 1 pixel de contração, ok, vou apertar o Ctrl Shift I para inverter a seleção e aqui com a cor preta selecionada, vou apertar o Alt Delete. Dessa forma, eu removi também, fiz um recortezinho, expandindo um pouco a seleção da máscara e removi. Ó. Vou fazer um antes e depois aqui. Então, antes, Alt Delete, depois. E aí você já consegue resolver esse problema aí também. Só que o ideal mesmo é que você não precise ficar fazendo esses ajustes ali na pós-produção, porque como você viu, não resolve 100%, já passa na maioria dos casos aí. Mas como que você pode renderizar de uma forma que vai te permitir inserir qualquer fundo no Photoshop sem ter esse problema? Você finaliza todos os seus testes e quando você for renderizar a imagem final, você renderiza ela com um fundo preto. Como assim? Como é que eu faria isso? Aqui na aba de Environment, no Settings, nós temos aqui o nosso background. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Sky aqui, que está no slot aqui do background, e eu vou habilitar todas essas caixas aqui. Ó. Vou deixar isso tudo ligado e eu vou copiar o Sky para todas elas. E ele vai continuar funcionando perfeitamente, habilitando todas essas opções aqui. Eu agora, a partir do momento que eu fiz isso, eu posso desligar o Sky e colocar a cor que eu quero no fundo aqui. Então, por exemplo, se eu colocar um vermelho aqui e bater render, você vai observar que você já tem um render com fundo vermelho. Então, a ideia é você colocar a cor preta aqui, deixar esse valor também zerado para garantir que você não vai ter nenhuma informação no seu background. E agora vamos bater render. Nós já temos aí o nosso render sem informação de background com fundo totalmente preto. O nosso céu continua aparecendo nos reflexos e nas refrações. Se eu vier aqui agora e salvar essa imagem aqui como PNG, que foi o primeiro problema que eu tive lá, vou chamar de fundo preto.png. Já abri ela aqui no Photoshop, a fundo preto.png. E agora, se eu tentar inserir um fundo nessa imagem, você vai ver, jogar aqui para baixo, que nós não temos o problema ali dos halos. Então, não vou precisar fazer nada. Se você usar esse esquema aí de quando for finalizar a sua imagem renderizar com fundo preto, você não vai ter aquele probleminha. E fica perfeito o seu recorte. Vou até redimensionar aqui. Forcei até uma área mais azul aqui para você ver como fica perfeito. Já se você for salvar como TIFF, se eu salvar aqui fundo preto.tif, também vou precisar do alpha. Então esse aqui eu vou chamar de alpha fundo preto.tif. Ctrl A, Ctrl C. Criar aqui com o Alt, clicar na máscara, colar e inserir o fundo. Deixa eu pegar o fundo aqui, o BG, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V e jogar aqui para baixo. Você vai perceber que nós não temos aí também o problema dos halos. Então, problema resolvido. Fica como dica para você esse macete aí de renderizar com fundo preto. Bom, isso tudo eu fiz usando uma iluminação com Sun Sky. E se eu estiver usando um mapa de HDRI e quiser trocar esse fundo? Eu também deixei separado aqui, então vou tirar tudo aqui, ó. Então vou desligar isso tudo aqui.
Agora eu não tenho iluminação nenhuma de environment na minha cena, tá tudo zerado, tudo desligado. Vou desligar também o sol e vou até bater um render para confirmar que está tudo preto. Render todo preto, eu não tenho nenhuma luz na minha cena e eu vou iluminar ela agora com um mapa de HDRI. Já separei um HDRI aqui de sol e vou bater um render. Render finalizado e agora eu tenho uma imagem aqui com HDRI. Vamos supor que você caiu na mesma situação. Uma das vantagens de usar um mapa de HDRI é que ele já pode ter algumas nuvens, um fundo legal e pode funcionar bem com a sua cena, inclusive aparecer em reflexos, e aí você nem precisaria se preocupar com nada. Você poderia já salvar esse render como TIFF e fazer a sua pós-produção. Mas vamos supor que aconteceu de repente esse caso aqui. Eu gostei muito da iluminação do HDRI, mas eu quero trocar o fundo. Se eu vier aqui no alpha, você vai ver que nós não temos um alpha aqui. Inclusive, se eu salvar essa imagem mesmo como PNG, então vou chamar aqui de HDRI.png, abrindo ela no Photoshop, mesmo sendo em PNG, você não vai ter o recorte ali para trocar o seu fundo. Então, como que você faz nesse caso? Vamos já resolver a situação evitando o problema futuro que a gente já sabe que vai acontecer. Então, quando eu tenho uma cena com um HDRI e eu quero trocar esse fundo no Photoshop, o que eu faço é o seguinte. Na aba de opções, eu deixo marcado Invisible. Ou seja, esse HDRI ele vai funcionar perfeitamente no meu render. Ele vai iluminar a cena, ele vai aparecer em reflexões, em refrações, mas ele vai ficar invisível. E se ele está invisível, o que vai aparecer é o background. Então você já deixa o seu background preto para evitar aquele problema lá. Outra coisa que você precisa fazer é desmarcar aqui a opção Affect Alpha. Dessa forma, o HDRI também não vai afetar o alpha da sua cena e você vai conseguir ter o recorte perfeitamente. Então, revisando, se você tem um HDRI e quer trocar o seu fundo no Photoshop, deixe na DOM Light Invisible marcado e Affect Alpha desligado. Verifique também se o seu background está na cor preta aqui, com tudo desligado. Vou bater um render agora. Agora nós já temos um render com o fundo preto e com um canal de alpha aqui. Ele está sendo iluminado pela DOM Light aí, pelo HDRI. Vou salvar agora como PNG. Então, HDRI fundo preto.png. Já abri ele aqui no Photoshop. Vou pegar o BG. Vamos colocar aqui por trás do nosso HDRI com fundo preto, sem problemas aí de halos brancos. O TIFF vai ser exatamente igual eu já expliquei anteriormente. Revisando, vou salvar aqui HDRI fundo preto.tiff. Salvo também o alpha. Então, alpha fundo preto.tiff. Vou botar um HDRI aqui. Já abri aqui o fundo preto TIFF HDRI, o alpha fundo preto HDRI, Ctrl A, Ctrl C, crio uma máscara, clico com o Alt pressionado nela, Ctrl V para colar a máscara, Ctrl D de dado para desfazer a seleção e agora é só pegar o background, colocar por baixo aqui do nosso render. E aí, mais uma vez, problema resolvido. Aqui nós caímos numa outra situação que teria que aparecer um fundo ali, né? Então, o alpha ele teria que fazer um recorte aqui no vidro também. Então, sempre que você estiver vendo um alpha através de um vidro e que você quer também substituir o fundo ali, lembre-se de, no seu material de vidro, habilitar aqui na aba de refração, ligando as opções avançadas, a opção aqui Color mais Alpha na refração do seu vidro. A partir do momento que você coloca aqui em Affect Channels, Color mais Alpha, na refração do seu material de vidro, ele vai reconhecer ali o alpha para você e vai fazer o recorte. Então, vou até fazer um região render aqui para te mostrar. Renderizar só esse pedacinho aqui. Render finalizado. Veja que agora no alpha você já tem o recorte. É porque ali realmente tem algumas folhas e está tampando, né? Então apareceria realmente só um pedacinho de céu ali. Fica como uma dica para a gente finalizar essa aula. E o restante do processo é exatamente o mesmo. Você vai salvar como PNG, trocar o fundo no Photoshop ou salvar o TIFF e a máscara para poder substituir lá. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, deixe também o seu comentário, ele é muito importante para saber se eu te ajudei e até mesmo se você tiver sugestões aí para próximos tópicos a serem abordados aqui no canal,
deixa aí o seu comentário. Também não esqueça de conhecer lá o meu Instagram, se você ainda não conhece, lá eu compartilho dicas também sobre renderizações, inclusive tenho feito aí vários workshops, vários eventos, onde eu ensino várias coisas, incluindo renderizações aí de ambientes completos do zero. Então me siga aí nas redes sociais para você também não perder todas as novidades. Caso você queira sempre ser avisado aí também dos vídeos do canal, ative as notificações e também estou deixando aqui na descrição do vídeo o link da minha lista de e-mails. Se inscrevendo na minha lista de e-mails, eu vou mandar sempre para você um aviso quando tiver um novo vídeo e até mesmo coisas extras aí que eu só mando para o pessoal que está inscrito nessa lista. Então, um forte abraço e até a próxima videoaula.